Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou responder uma das dúvidas mais comuns que eu recebo, que é quando vender uma ação. E para me ajudar nesse vídeo, eu trouxe aqui o Guilherme Puin, da Suno Consultoria. Tudo bem, Gui? Tudo jóia, Thiagão. E aí, Gui, o que você tem pra gente? Bom, hoje eu vou trazer um pouco das maiores dúvidas, né, dos clientes da consultoria, mas também de investidores no geral, que é o momento certo, como e quando, né, vender uma ação. Né? Então eu trouxe aqui 3 momentos para a gente vender uma ação e um erro fatal que as pessoas acabam cometendo ali sempre quando vão tomar essa decisão. Então, vamos lá, direto ao ponto. Primeiro motivo, inclusive, é onde os investidores mais se acidentam, inclusive os grandes investidores também, quando você para ler artigos, livros, é onde eles falam que acabam tomando decisões precipitadas, que é quando o preço da ação converge para o valor intrínseco. Né? Acho que tem alguns pontos aqui que a gente pode apontar, que até queria trazer até um comentário de um memorando do Howard Marks, que ele foi abordado pelo filho dele, que o filho dele perguntou para ele por que ele não vendia a ação que mais se valorizou da carteira dele. E aí ele trouxe o comentário: se eu fosse dono de uma empresa privada, não listada em bolsa, com enorme potencial, forte tendência, ótima gestão, eu nunca venderia uma fração delas apenas porque alguém me ofereceu o preço integral. Ótimas compounders são extremamente difíceis de encontrar, logo, geralmente é um erro deixá-las ir. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre essas empresas compounders, né, que são empresas que geram muito caixa, têm diversas vantagens competitivas, uma gestão exímia, né, que toca bem o negócio, e comentar um pouco de algum momento que você acabou se lidando aí com essa ocasião. Bom, várias empresas que eu investi tinham esse perfil, né? São empresas que o valor delas aumenta com o tempo. São empresas que geralmente crescem suas receitas, crescem suas operações, crescem seus lucros ao longo do tempo. E uma empresa que cresce, mesmo se o múltiplo estiver estável, essa empresa vale 15 vezes o lucro. Se o lucro dobrou, ela vale o dobro. Então, empresas que vão crescendo e que são bem geridas, que têm boa rentabilidade, elas tendem a aumentar o seu valor intrínseco ao longo do tempo. Não é porque ela subiu que ela está cara. Muitas vezes uma empresa subiu, mas subiu menos do que o seu valor intrínseco. Eu me lembro, por exemplo, quando eu investi em Apple, lá atrás, lá em 2011, a empresa crescia quase que 50% ao ano. Ano que ela subia 10%, ela estava até mais barata do que no ano anterior, mesmo tendo subido 10%. O múltiplo ficou mais barato. Então eu acredito, Gui, que um dos motivos para vender uma ação é quando o inverso disso acontece, quando a ação se valoriza muito mais do que o valor intrínseco dela. Então, se o lucro ou se a geração de caixa cresceu 10%, mas a ação triplicou de valor, pode ser que criou-se um ambiente para você vender. Afinal, hoje a ação está valendo mais do que deveria valer. Então, este é um dos cenários que eu acho que o investidor deveria vender a ação, quando os fundamentos da empresa estão muito mais do que refletidos no preço da ação. Se a ação subiu muito e a empresa não melhorou ou melhorou pouco, talvez seja um momento de você considerar vender a ação. Ótimo. E até vale pontuar que empresas que têm essas características, né, de uma gestão que aloca muito bem o capital, tem um retorno sobre o capital investido, são empresas que geralmente geram mais valor do que a gente espera delas, né? E aí acabar vendendo alguma empresa que, apesar de ter chegado ali no valor intrínseco, pode ser um grande erro, como é o caso, inclusive, do momento que você vendeu a Alpargatas, né? Que depois de você ter vendido, ela subiu mais algumas vezes aí. Subiu e depois caiu também, né? Eu acho que essa é uma empresa, por exemplo, que se deteriorou os fundamentos ao longo dos últimos anos, e já vamos falar um pouquinho dessa empresa. Ótimo, legal. Ou melhor, dessa situação, né? Ótimo, legal. Então, é exatamente aí o segundo motivo pelo qual a gente deveria vender uma ação, é quando a empresa perde os fundamentos ou, de fato, muda a rota que a gente esperava que ela seguisse. E aí eu trouxe um exemplo aqui do próprio Buffett, né? Que quando a gente tem que olhar para os grandes investidores e ver o que eles tomaram de decisão nesses momentos. E o Buffett, ele tem um caso super interessante, né? Que foi da venda da Washington Post. Ele carregou essa empresa durante mais de 40 anos na carteira e, se eu não me engano, em 2004, ele optou por vender a companhia
falando que o mundo tinha mudado muito e de que a receita de propaganda estava indo para outro lugar. Logo, ela não teria mais dinheiro ali de propaganda e foi uma perda de fundamento que ele ressaltou quando ele optou por vender ela. Mas você tem algum caso específico que aconteceu com você ou alguma decisão que você chegou a ter esse ponto? Tem várias, né? Assim, uma empresa, ela é um organismo dinâmico. Ela está mudando constantemente, né? Existem oportunidades que se criam, existem riscos que surgem, existem mudanças tecnológicas naquele segmento, como foi o caso da empresa que você citou de jornal, né? As pessoas estavam cada vez mais consumindo conteúdos digitais, né? Cada vez menos gente consome jornal e os recursos que antes iam para publicidade no jornal estão indo para outro canal, né? Exato. Sobretudo online. Então, isso é um risco que existe e que o investidor tem que estar sempre monitorando. Um investidor que comprava jornal na década de 50, 60, como era o Buffett, era difícil imaginar o advento da internet. Só que quando vem, você tem que mudar de ideia e geralmente quem muda de ideia mais rápido se dá melhor, né? Eu me lembro que uma empresa que deu tempo de mudar de opinião foi a Contax. A Contax era uma empresa que investia lá atrás, era uma empresa de call center, só que o mercado de call center estava sofrendo uma série de mudanças da dinâmica do mercado de trabalho no Brasil, que tornou desinteressante para muitas pessoas trabalharem em call center. Então, vamos dizer assim, tinha cada vez menos pessoas querendo trabalhar naquela atividade, o que tornava aquela atividade cada vez mais cara e essas empresas não tinham capacidade de repassar preço. E isso foi deteriorando a operação. Por sorte, eu acho que o mercado demorou um pouco para perceber essa deterioração, a ação continuou subindo e os resultados começaram caindo. Deu tempo de pular fora desse barco que depois veio a naufragar. Era uma empresa muito boa e que em algum momento foi para recuperação judicial. Deu tempo de eu mudar de ideia a tempo. Acho que isso é uma lição também. Geralmente quem está atento, quem está de olho no lance, consegue pular do barco antes dos demais, né? Acho que o melhor exemplo é o Titanic. Quem estava ali atento, deu para pular no barco e se salvar. Quem está distante, quem acha que não é nada e tal, quem acha que os fundamentos são eternos e que, portanto, você não precisa prestar atenção, provavelmente é uma pessoa que não subiria no barco e agora está ali debaixo do oceano, né? Então, a dica que eu te dou esteja sempre preparado. Todas as empresas, não importa a empresa, vai ser atacada por algum tipo de risco em algum momento. E geralmente esses riscos não são tão relevantes, mas quando são, podem impactar a sobrevida de um negócio e por conta disso quem estiver mais atento tem chance de pular no barco mais rápido e se safar. Ótimo. E indo para o terceiro motivo pelo qual você deveria vender uma ação é por custo de oportunidade, né? Porventura tem oportunidades melhor ou no mesmo setor, um setor muito parecido, modelo de negócio muito parecido, que compense você vender a sua posição para comprar essa outra posição. Mas aqui eu até aponto, né, algumas perguntas para você se fazer, né, para evitar que você tome alguma decisão por algum viés, né, seja aversão à perda, seja ancoragem, que é basicamente como você vai destinar o capital proveniente dessa venda. Tem alguma oportunidade tão boa quanto para você alocar esse capital? Segundo ponto, essa companhia ela vai entregar um retorno superior àquela que você está investindo? Senão não compensa você investir se for basicamente ali para manter o mesmo retorno ou até um retorno inferior. E terceiro ponto, do que você vai abdicar se você não vender essa ação que você está segurando ela? Né? Então, acho que são perguntas fundamentais para o investidor se fazer para se autoconhecer e, inclusive, recordar qual foi o motivo pelo qual você colocou aquela empresa na carteira. Esse motivo mudou? O que mudou de lá para cá para você querer vender ela? Né? Então, acho que esses são alguns pontos específicos que você pode se perguntar antes de vender por custo de oportunidade ou porque tem alguma empresa ali parecida com caminhos mais favoráveis. Bom, dou um exemplo recente nosso aqui. Tem uma empresa que a gente indicou e performou muito bem, a Apple. Essa é uma empresa excelente, não perdeu os fundamentos, só que as ações elas se multiplicaram de maneira expressiva. Quando a gente indicou lá em 2018, ela negociava ali
próximo de 10, 12 vezes lucro. Hoje negociam a 30, 35 vezes o lucro e não crescem mais tanto quanto cresceu lá em 2018. Portanto, me faz crer que não é a melhor alternativa. E talvez para alguns investidores de Apple faça sentido vender e aplicar os seus recursos numa ação de maior potencial de investimento. E não necessariamente ação, talvez botar no CDI, etc. Mas eu diria que a melhor empresa do mundo pode ser um mau investimento num preço ruim. O Warren Buffett, ele comprou ações da Coca-Cola num preço muito barato lá em 85, 86, 87, e lá em 97, 10 anos depois, as ações negociavam quase 50 vezes lucro. E quem comprou nesse preço demorou umas 2 décadas para ter lucro. Por quê? Porque a ação estava muito valorizada. Então, talvez tivesse sido melhor ter vendido as ações naquela época, e quem fez isso provavelmente fez um negócio bom, porque o SP500 ou o CDI ou qualquer outra coisa performou melhor que as ações da Coca-Cola desde então. Então, eu acredito que as pessoas deveriam sempre comparar os seus investimentos com as alternativas existentes naquele momento. Ótimo. E agora vamos para o erro fatal que todos os investidores, ou pelo menos a maioria dos investidores, aqueles que chegam aqui para a gente ir na consultoria, inclusive é o maior desafio dos consultores, não é nem convencer o investidor de que aquela é uma ação ruim ou que perdeu seus fundamentos, porque ele, no fundo, ele está ancorado no preço médio. Ou seja, o erro fatal é você se basear no seu preço médio para definir se você vai vender uma ação ou se você vai manter ela em carteira, quando isso não tem a mínima importância, de fato, se você vai vender ou não. Ela é usada unicamente por uma questão tributária, para você pagar uma DARF ou evitar de pagar uma DARF, mas isso não deveria ser levado em consideração no momento de você tomar a decisão de vender um ativo da sua carteira. Mas o que você tem de experiência em relação a isso, Thiago? Cara, eu entendo que isso é uma dificuldade que quase todos os investidores passam. Eu mesmo passo por isso e tenho que me policiar de tempos em tempos, porque eu acho que uma decisão de investimento ela deveria ser tomada baseado no risco e retorno do preço daquele momento que você está comprando ou talvez vendendo as ações e desconsiderar o preço passado. O preço passado não importa nada, o que importa é o fluxo futuro trazido ao valor presente. Se a empresa se deteriorou e ela caiu 5%, talvez seja bom você vender, porque ela pode cair ainda mais. Se a empresa subiu, mas os fundamentos melhoraram muito mais do que a ação subiu, talvez você devesse manter ou comprar mais ações. Então a decisão ela não tem que ser tomada baseado no seu preço médio. Ela tem que ser tomada baseado no mérito daquele investimento por si só. Gui, antes de terminar, fala um pouquinho aí do trabalho da Suno Consultoria. Eu acredito que tem muitos investidores que gostariam de ter um consultor do lado. Tem investidor que é maduro, que toma a sua própria decisão, mas tem pessoas que precisam, vamos dizer assim, de um personal trainer das finanças que fala, vá por aqui. Fala um pouquinho do dia a dia que vocês têm lá na consultoria. Ótimo. Acho que esses pontos de você saber o momento de você comprar ou vender uma ação é exatamente a essência que a Suno Consultoria ela trata. Então, o papel do consultor é ajudar você a criar uma carteira que vá de encontro com seus objetivos, com o seu horizonte de investimento, com o seu perfil de risco, de uma forma totalmente isenta de conflito de interesse, né? Então, a gente vai usar exatamente a mesma metodologia que o Thiago usa na carteira dele, que o Baroni usa na carteira dele, que é o Valor Invest, e aplicar exatamente isso para que você consiga atingir sua independência financeira ou gerar a renda passiva que você deseja. Então, clica no link aqui na descrição que um dos nossos especialistas vai entrar em contato com você. Obrigado, Gui. E a gente se vê nos próximos vídeos.